Pedro Roberto Jacobi, sou professor titular sênior. Sênior é porque sou aposentado. Fui professor da Faculdade de Educação da USP de 1988 a 2018 e colaboro como professor no Instituto de Energia e Ambiente, no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da USP desde o ano 95. Eu trabalho com a temática ambiental desde o final dos anos 80, tenho trabalhado com os temas da água, da governança da água, da justiça hídrica, tenho trabalhado com o tema dos resíduos sólidos, com o tema dos catadores, e diferentes aspectos vinculados aos resíduos. Tenho trabalhado mais recentemente com o tema das mudanças climáticas, o tema que agora nos toca mais é a emergência climática e da justiça climática. Além disso, eu fui membro do conselho do Greenpeace durante 3 períodos. Atualmente sou presidente do Conselho da América do Sul, do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, como organização global, que atua em mais de 2.500 cidades pelo mundo. E sou editor da revista Ambiente e Sociedade desde o ano 97. Então, eu vou ser bem objetivo ao responder. E a palavra é cuidar da água. Agora, cuidar da água tem muitas possibilidades, obviamente. Numa região como a Serra da Mantiqueira, que é uma combinação entre uma paisagem natural, não? Uma biodiversidade fundamental, não? Da Mata Atlântica, mas também é uma realidade na qual, durante muito tempo, prevaleceu uma ocupação muito predatória, que é justamente, principalmente, da criação de gado, né? E tudo isso que impacta diretamente a biodiversidade. Por outro lado, também nós temos que observar que esta paisagem natural foi sendo ocupada gradualmente também por ser uma atração turística. E enquanto atração turística, também existem problemas muito sérios vinculados justamente a uma ocupação desordenada, a uma falta de planejamento territorial, do uso do solo, e que isso também pode causar enormes problemas no futuro. Nós estamos falando no tempo presente, num momento no qual estamos vendo que os fenômenos climáticos têm se acentuado e, portanto, os fenômenos climáticos, ao se acentuarem, vão provocando impactos cada vez mais severos e, principalmente, em situações de muita incerteza. Eu acho que é importante destacar 2 aspectos. De um lado, os agrotóxicos, que contaminam os rios pelo Brasil afora, né? E, de outro lado, essa ocupação desordenada. E, obviamente, algo que também é sempre muito preocupante, que é justamente a incompletude do saneamento básico em muitas cidades. Ou seja, se hoje está muito mais resolvido, já essas fontes de água estão contaminadas, porque essa descontaminação é um processo muito lento também. Além disso, na região da Mantiqueira, justamente, as fontes de água, que são fundamentais, precisam ser cuidadas. Principalmente, cuidar também da mata ripária, de cuidar que os rios permaneçam no seu espaço natural. É fundamental dar espaço aos rios e não retificá-lo, não modificar o seu curso, porque quando se modifica o curso, o rio responde. O rio responde e aí nós temos enchentes, nós temos problemas diversos. Além disso, essa ocupação desordenada também gera, principalmente para aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo adequado, uma ocupação desordenada que está sujeita também a deslizamentos. Nós vemos isso acontecendo em muitos lugares. E, obviamente, em regiões com topografias acidentadas, montanhosas, e temos em todas estas cidades do Vale da Mantiqueira, situações nas quais, obviamente, que o volume de água significativo podem ser os grandes podem ter grandes efeitos e provocando, inclusive, perdas de vidas humanas e materiais. Comitês de bacias hidrográficas fazem parte da política nacional de recursos hídricos.
Mas é interessante comentar o seguinte: o Estado de São Paulo foi um dos primeiros a implementar uma política estadual de recursos hídricos no ano 91, que foi anterior à política nacional, que é de 96. Então, é importante destacar, inclusive, que no estado de São Paulo nós temos 22 comitês de bacias hidrográficas, e a Mantiqueira é um deles. E os comitês são o parlamento das águas. Então, é fundamental a participação, mas uma participação que seja democrática, equitativa, que se respeite efetivamente o posicionamento, que se dê voz à população. O que nós temos que sempre estar muito atentos, que muitas vezes os comitês estão muito controlados pelos gestores públicos. No caso dos comitês de bacia, sempre tem uma representação do governo estadual e suas secretarias, tem do governos municipais e suas secretarias, e tem da sociedade civil e seus diferentes segmentos. E é diferente em nível estadual do que em nível nacional. Em nível nacional, a sociedade civil tem mais espaço do que no nível estadual, porque nós temos a representação, enquanto sociedade civil, tanto de agentes econômicos como de agentes da sociedade. E muitas vezes esses agentes econômicos acabam acachapando a possibilidade de participação da sociedade civil, que é representada através de associações comunitárias, movimentos sociais e organizações não governamentais. Mas, além disso, existe a representação dos agricultores, a representação dos diferentes setores profissionais, mas o importante é a participação da sociedade e dos seus representantes. Maravilha. Então, eles são órgãos federais, na verdade. Esses são estaduais. Em São Paulo... Em São Paulo são estaduais e cada estado tem seus comitês de bacia. E nós temos comitês de bacia interestaduais, como é o caso do Comitê da Bacia do São Francisco e outros comitês, não? Mas os comitês de bacia no estado de São Paulo, eles têm como premissa, digamos, aquilo que está na legislação, que é a descentralização, ou seja, descentralização, no caso, estamos falando de 22 comitês, dos quais a Mantiqueira é um deles. Temos a participação e a atividade intersetorial, que é justamente isso que é um aspecto importante na cidade, e inclusive na Mantiqueira, que é a relação dos planos diretores com o tema da água, o que nós, em geral, observamos que isso não acontece muito e que só agora está havendo uma preocupação maior. E, principalmente, os planos diretores que têm que estar cada vez mais associados ao próprio tema das mudanças climáticas. Olha, o plano de educação ambiental, ele tem que justamente deixar de ser apenas um plano e tem que ser implementado. Então, é fundamental o papel das escolas e das diferentes tipos de escolas e das diferentes práticas das escolas. E, nesse sentido, também é muito importante a própria qualificação do corpo docente, não? A interdisciplinaridade que tem que acontecer nas escolas, porque esse é um grande problema. Sempre se fala, o tema do meio ambiente é com o biólogo, é com o geógrafo. Não, é o professor de português, o professor de matemática, os professores de história. Tudo isso compõe o universo do meio ambiente, porque o meio ambiente é, por excelência, um espaço de produção interdisciplinar. E quando estamos falando de transdisciplinar, é porque também temos que levar em conta as populações originárias, a população indígena, as quilombolas, os diferentes segmentos que não necessariamente estão vinculados às lógicas convencionais, vamos dizer, ocidentais, não? Então, isso também é muito importante destacar. Portanto, às vezes, eu prefiro falar mais em educação para a sustentabilidade da educação ambiental. Por quê? Porque quando você fala que a educação é para alguma coisa, ela tem um significado, do meu ponto de vista, mais potente. Mas essa é sempre uma polêmica que se coloca. De qualquer maneira, o plano é uma coisa, a implementação é outra e a vontade política da gestão pública é outra,
porque se não tivermos efetivamente uma visão mais coletiva sobre a importância da educação ambiental para as novas gerações, para as atuais gerações, que estão nas escolas, que estão nas comunidades, que estão nas empresas, que estão na gestão pública, as pessoas vão estar sempre falando de uma forma muito imprecisa e, principalmente, não atacando as causas principais, não? Ou seja, quando estamos falando de água, as pessoas se perguntam de onde vem a água. As pessoas muitas vezes, as crianças vão responder da torneira, sem levar em conta que essa água vem de fonte, que vem de mananciais, que depende da chuva, que quando não tem chuva suficiente vai haver um problema da falta de água, que quando essa água está numa represa e não chove, essa água se evapora, não? Que você tem hoje também que levar em conta que a água que estamos recebendo como chuva, ela vem dos rios voadores, que está associado à importância de proteger a Amazônia. Então, tudo isso está interconectado e cada vez é mais importante que se entenda justamente que quando estamos falando de natureza, tudo está interconectado. E principalmente quando se destrói a natureza, quando tem muito desmatamento, a natureza dá o troco. Bom, eu acho que a primeira coisa, só para voltar à questão dessa relação Minas e São Paulo, o comitê, a bacia do Alto Tietê, que é a região metropolitana de São Paulo, ela depende dos mananciais de Minas Gerais. Tanto que quando a gente está falando em São Paulo e da macrometrópole de São Paulo, são uma conjugação de 5 bacias que alimentam a grande São Paulo e alimentam a região de Campinas e toda essa região. Então, quando você toca o tema da Mantiqueira e Minas Gerais, obviamente que eu imagino que os órgãos ambientais de São Paulo e de Minas Gerais devem olhar para isto em momentos de escassez hídrica, porque esse é um fato concreto. Nós já vivemos situações muito graves de escassez hídrica e de crise hídrica em 2014, 2015 até 2016, e essa é uma realidade que poderá ir se acentuando cada vez mais, justamente porque os sistemas de chuva têm se modificado muito, não? Não é mais aquela ideia assim que as estações têm data certa. Nós estamos observando isso de forma significativa. Nós tivemos invernos no estado de São Paulo com temperaturas de 30 graus. E nós tínhamos a ideia de São Paulo com garoa, não? Então, nós temos que levar em conta que, obviamente, esta lógica, vamos chamar assim, de territorialidade e de multipolaridade, terá que ir sendo adequada a uma realidade que já não é mais exatamente a mesma. E, portanto, se os órgãos ambientais dos dois estados não conversam, porque eles estão no mesmo ecossistema, estão no mesmo bioma, então tem que estar conversando entre si. Agora, o fato de não ter um comitê interestadual, aí é uma questão, digamos, da própria gestão política. Então, todos nós somos educadores ambientais. Essa é a primeira coisa. Não tem que ter uma melancia aqui pendurada para dizer que você é educador ambiental. Então, nós temos que ter cada vez uma preocupação maior em não banalizar a educação ambiental. E, ao mesmo tempo, também não torná-la uma propriedade privada de alguns. Por isso que é tão importante um trabalho dentro da sociedade civil, das organizações da sociedade civil. Eu tenho uma longa história de vivência com instituições da sociedade civil que trabalham com educação ambiental, com suas mais diferentes formas de atuação. É importante trabalhar com o tema dos resíduos nas escolas, nas comunidades, mas é importante a gestão pública também como uma educadora ambiental, porque se você não tem coleta seletiva, se você não tem efetivamente um estímulo à reciclagem, você não pode estar fazendo muita educação ambiental, porque as pessoas podem estar resolvendo um pouco na sua casa, com compostagem, com algumas soluções, mas são muito individuais. O que precisa é a gestão pública
as prefeituras terem cada vez mais um foco dedicado a promover práticas de corresponsabilização, porque para mim o centro da educação ambiental está na corresponsabilização, em reduzir ao máximo a tutela, o clientelismo. Tudo isso tem que se modificar. A mesma coisa com a água. Se nós estamos aí num contexto no qual tende a haver cada vez uma escassez hídrica maior, você tem que estimular as pessoas a terem uma forma muito mais adequada e racional da água, e não colocar a culpa nas pessoas apenas, porque as pessoas muitas vezes não têm noção exatamente da mensuração disso, e quem tem que cuidar disso é a gestão pública. A mesma coisa com a biodiversidade. Se você não tem legislação mais rigorosa para controlar o desmatamento e punir os desmatadores, e punir os predadores, e punir os poluidores, a impunidade vai correr solta como tem corrido solta. Não? E nós temos que também olhar cada vez mais, e vimos isso acontecendo no Brasil neste ano de 2004, os incêndios, muitos deles criminosos, mas muitos deles efetivamente pela secura. Pela secura. O Pantanal é muito claro isso. O Amazonas, neste momento, está vivendo uma estiagem terrível. As pessoas não conseguem obter os alimentos porque os rios estão secos e os barcos não conseguem atravessar. Então, quando estamos falando de educação ambiental, também é fundamental o papel das empresas, e não apenas fazendo propaganda que elas estão fazendo, mas concretizando isso. Nós temos que modificar práticas de consumo. O plástico tem que ser cada vez mais eliminado do nosso cotidiano. Nós estamos vendo agora, inclusive, notícias recentes do volume de plástico, e o Brasil é o sexto maior poluidor de plástico do planeta. Não? Então, isso nos coloca uma questão fundamental. Isso está associado também ao consumo. E a educação ambiental está colocada nisso. Se as escolas têm coleta seletiva, se as escolas têm hortas, se as escolas controlam o uso da água, se as escolas controlam e geram, por exemplo, nas escolas, se você consegue estimular cada vez mais o reuso de água, se você consegue colocar telhados verdes, e você consegue avançar, inclusive, em práticas de reciclagem cada vez mais adequadas, e, ao mesmo tempo, estimular e fortalecer as cooperativas de catadores, porque é um país com muitas desigualdades, e, obviamente, muitas pessoas podem fazer o seu ganha-pão com a reciclagem. Então, isso também é fundamental. Você vê quantos assuntos e quantos temas estão associados a pensar justamente uma prática educativa em relação ao meio ambiente. Eu acho que tem dois aspectos a levar em conta. O primeiro é a formação. Não? Então, eu sou professor num programa de pós-graduação em ciência ambiental, mas o que nós precisamos é essa presença antes da pós-graduação, na própria graduação, e muitas vezes essas disciplinas eram dadas de uma forma muito isolada. Isso se modificou ao longo dos anos, então nós temos cada vez mais cursos de gestão ambiental, cursos de educação que começam a ter um pouco a transversalidade com a educação, com o tema da educação ambiental, não? Então nós estamos vendo o aumento de cursos de gestão ambiental, e inclusive pensando pelo lado dos profissionais que vão ser formados para o setor público, para o setor privado e para o engajamento em organizações da sociedade civil, porque é cada vez mais importante reconhecer a importância que tem as organizações da sociedade civil, inclusive para que tem um papel multiplicador e de conscientização sobre a importância do meio ambiente. A importância que tem tido as organizações da sociedade civil, tanto nacionais como internacionais, porque nós temos, e é sempre bom lembrar que a primeira conferência de meio ambiente aconteceu há 50 anos atrás, ou seja, é muito novo o tema para
a sociedade como um todo. Então, mas só que os problemas ambientais se aceleraram muito, e se aceleraram muito com a urbanização desordenada e com a prevalência dos agentes econômicos em cima dos interesses da sociedade. Tudo isso faz com que nós vivamos uma sociedade altamente contaminada. Não é por acaso que o tema das mudanças climáticas é o resultado de algo muito concreto, que são as emissões, que o uso indiscriminado das emissões do CO2, não? Que as pessoas sabem o que é isso, não? As emissões de carbono, que tem sido fruto do quê? Do uso indiscriminado dos combustíveis fósseis. E nós estamos vivendo um momento onde começa a aparecer para as pessoas algo que pode ser um tanto difícil de entender, que a transição energética, nós precisamos mudar essa forma de produzir energia. Nós precisamos da energia do vento, da eólica, nós precisamos da energia solar, nós precisamos da energia produzida pelas ondas do mar e outras formas de inventividade humana. Porque manter a dependência do petróleo é algo que vai e já está trazendo enormes problemas. Às vezes a gente nem consegue entender por que está acontecendo tudo isso. Porque o sistema como um todo está desorganizado. Justamente algo importante de destacar, assim como se afetou diretamente a camada de ozônio, mas com mudanças na forma de emissão, se reduziu isso. Então, nós precisamos também controlar as emissões de carbono. E isso é importante destacar porque justamente as organizações que surgiram da sociedade civil têm tido um papel fundamental em sensibilizar as pessoas, sensibilizar as sociedades para entender cada vez mais os problemas que estão sendo provocados, não? Provocados justamente com as emissões, com a escassez da água, com a perda da biodiversidade, não? Com a poluição. Tudo isso afeta a qualidade de vida. E então é tão importante formar as pessoas, capacitar as pessoas para serem multiplicadores. E a multiplicação faz parte de qualquer um de nós. Nós podemos estar explicando, produzindo material didático, produzindo filmes como este que estou neste momento sendo entrevistado. Tudo isso faz parte de um conjunto de instrumentos possíveis, o cinema, a música, o teatro, a literatura. Tudo isso é importante que se some para nos diferentes campos de conhecimento e de práticas da sociedade sejam espaços de multiplicação de uma forma de olhar para o meio ambiente não como um recurso, mas como um bem da sociedade. E o que nós temos que cuidar é justamente desse bem, porque se ele não for cuidado, nós teremos cada vez maiores problemas em termos de enchentes, nós teremos cada vez maiores problemas em termos do desmatamento, nós teremos cada vez maiores problemas do volume de resíduos que se produz e que não tem um destino adequado. Então, nós podemos produzir muito menos resíduos se, obviamente, nós tivermos mais reciclagem, mas também se modificarmos efetivamente as formas de produção e de consumo.